João, capítulo de número 20, versículo de número 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus que descreve a ressurreição de Jesus Cristo, o dia em que Cristo ressuscitou. O interessante é que a palavra do Senhor Deus, ela diz que Jesus foi crucificado e 3 dias depois ele ressuscitou. Porém, quando nós vamos para os textos sagrados para estudarmos, nós vemos que Jesus foi crucificado e foi a óbito numa sexta-feira à tarde. Então, quando você conta se ele foi a óbito numa sexta-feira à tarde, no sábado à tarde seriam 24 horas. No domingo à tarde seriam 48 horas. E na segunda-feira à tarde seriam 72 horas. Então, os 3 dias daria na segunda-feira à tarde. E a palavra diz que no domingo de manhã, ainda escuro, ele já havia sido ressuscitado. Então, se ele foi a óbito numa sexta-feira à tarde, até o sábado à tarde, 24 horas, até o domingo de manhã, no máximo 36 horas. Então, onde estaria esse equívoco? Estaria a palavra do Senhor Deus errada quando diz que ele ressuscitou depois de 3 dias? Haveria algum erro na história? Não existe erro algum na história. O que nós temos que entender é que Jesus era judeu, da tribo de Judá. A cultura judaica é diferente da cultura brasileira. A forma com que os judeus contavam os dias e contam até hoje é diferente da forma com que os brasileiros contam. Nós contamos o dia da seguinte forma: quando o relógio dá meia-noite, ali começa a contar um dia novo na nossa cultura. E esse dia finaliza à meia-noite, 24 horas depois. A cultura judaica não conta dessa forma. A palavra mostra que Jesus foi crucificado na sexta-feira. E na sexta-feira à tarde ele foi a óbito. Na cultura judaica, a partir do momento que ele foi a óbito na sexta-feira à tarde, não importa quanto tempo faltava para terminar a sexta-feira. Já é um dia que ele ficou em óbito. Diz a palavra que o corpo de Jesus foi tirado às pressas do madeiro e foi colocado em um túmulo. Não só o corpo de Jesus, mas o corpo dos outros 2 malfeitores que foram crucificados com ele. Foram tirados às pressas. E por que motivo que foram tirados às pressas?
Diz a história que o sábado já estava se iniciando. Como assim o sábado já estava se iniciando? Na cultura judaica, o sábado não se inicia depois da meia-noite da sexta-feira. O sábado se inicia quando o sol da sexta-feira se põe, já inicia-se o sábado. Ou seja, o sábado se inicia na noite da sexta-feira. Eles contam assim. Então, havia naquela época a guarda da lei de Moisés, que não poderia trabalhar no sábado. E hoje alguns ainda estão na guarda da lei. Então, na cultura judaica, a partir do momento que a sexta-feira o sol se colocava, já era sábado. E o corpo não podia ficar no madeiro. Então, quando a sexta-feira está terminando, o corpo de Jesus é tirado às pressas e é levado para um sepulcro. A cultura judaica costumava-se ungir os corpos das pessoas quando iam a óbito, antes de colocar nos sepulcros. Eles não eram enterrados, como nós vemos na maioria dos países. Eles eram colocados em sepulcros, em cavernas. Então, a cultura é diferente da nossa. As mulheres que iriam ungir o corpo de Jesus não deram tempo de ungir. Por quê? O sol estava se pondo. Já estava se amanhecendo. Já estava se anoitecendo, que seria o sábado. Elas correram comprar as especiarias, mas não deram tempo de ungir. Não deram tempo de preparar o corpo de Jesus. Por esse motivo, o corpo de Jesus foi colocado naquele túmulo sem passar pelo processo de unção, que a cultura judaica tinha esse costume, sem passar pelo processo de tratar com as especiarias, com as ervas, com os perfumes. Quando o sábado termina, que seria a noite do sábado nosso, o nosso sábado termina à meia-noite, mas o sábado da cultura judaica termina no sábado à tarde, quando o sol se põe. Então, a partir do momento que o sol se põe, já terminou o sábado para eles. Ainda escuro, diz a palavra, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e aquelas mulheres foram até o sepulcro. Para quê? Para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Elas já tinham comprado tudo. Porém, elas não puderam ir antes. Por que motivo? Porque a lei determinava que não poderia fazer nada no sábado. E se elas fossem antes, estariam quebrando a lei. Olha para você ver como que é. Então, na cultura judaica, se uma pessoa chegasse na casa de uma outra pessoa, um exemplo, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, e ela ficasse falando com aquela pessoa ali, o sol se colocava, e ela ficava mais alguns minutos ali depois que ficou escuro. Na cultura judaica, aquela pessoa passou 2 dias na casa da outra pessoa. Ela não passou 1 dia ou 2, 3 horas. Ela passou 2 dias. Por quê? Ela chegou no final, na tardinha da sexta, o sol se colocou, ela ainda continuou lá, então ela contava 2 dias. Essa é a cultura judaica. Por esse motivo que no nosso cálculo, Jesus não ficou morto por mais de 36 horas, mas que no cálculo da cultura judaica são 3 dias, porque ele conta a tarde da sexta, ele conta a noitinha do sábado como mais 1 dia, e a hora que começa a noitinha do sábado para o domingo é contado mais 1 dia. Por esse motivo, 3 dias na cultura judaica. E por que 3 dias na cultura judaica? E por que Jesus não ressuscitou antes, se ele tinha esse poder e tem? Por que a ressurreição não foi feita antes? Havia um outro costume entre os judeus, que eles acreditavam que quando a pessoa ia a óbito, por 2 dias o espírito da pessoa ainda estava ali. Então era possível que uma pessoa que com 2 dias que fosse a óbito,
ela ressuscitasse. Era possível e isso seria normal. Eles tinham essa crença. Agora, no terceiro dia, já não tinha mais nenhuma chance da pessoa voltar a viver. Essa era a cultura. Por esse motivo, Jesus ressuscita no terceiro dia para provar que realmente ele estava morto de verdade. Com Lázaro, a mesma coisa. No quarto dia, para provar que realmente Lázaro estava morto de verdade. Então, tudo que Jesus fazia, ele fazia para realmente provar que aquilo era real. A ressurreição não foi antes para provar que realmente ele foi em óbito de verdade. Porque se ele tivesse ressuscitado no segundo dia ou no primeiro, muitos poderiam dizer, olha, ele foi espancado, ele foi crucificado, então ele desmaiou, não suportou a dor e depois ele acordou lá no túmulo. Isso aí não é ressurreição coisíssima nenhuma. Mas para jogar por terra, para que todos viessem acreditar nele, ele fez questão de ressuscitar no terceiro dia, para que todas as crenças judaicas da época caíssem por terra e para que todos viessem crer que realmente ele ressuscitou de verdade. Foi algo tão forte que para você entender, as pessoas que participaram, que viram Jesus ressuscitado, essas pessoas foram capazes de entregar sua própria vida para ele, ao ponto de morrerem, serem torturadas. Eu lhe pergunto para você, qual pessoa em sã consciência é capaz de deixar uma outra pessoa torturar ela até a morte, para não negar algo? Muitos podem dizer que aquelas pessoas eram fanáticos religiosos. Muitos podem dizer, poxa, eram fanáticos. Mas o que nós temos que entender é a cultura da época. Naquela época, não era como a época de hoje, que as pessoas saem inventando 1001 mentiras. Havia mentiras? Havia. Mas nós estamos falando de pessoas sérias, que viram, que presenciaram Jesus depois dos 3 dias. Essas pessoas, quando eram levadas aos tribunais, eram colocadas contra a parede, para que negassem que tinham visto Jesus, para que negassem tudo, elas diziam, não nego, porque realmente eu vi Jesus, porque realmente ele ressuscitou de verdade. Não negavam. Você vê que elas preferiram ir a óbito do que negar a verdade. Para você ter a plena certeza, era uma cultura séria, eram pessoas sérias. Pessoas eram jogadas em tachos de óleo fervendo. Você imagina a dor. Você que talvez algum dia, fazendo algum alimento, algum óleo quente espirrou em você, a dor é insuportável. Incomoda você que talvez já sofreu queimaduras no corpo por algum motivo. É insuportável. Dizem que é uma das piores dores que tem é a queimadura. Os tachos eram colocados, óleo, e fervia. E eles pediam para que as pessoas negassem Jesus, para acabar com a crença em Jesus. As pessoas eram lançadas nesses tachos, eram fritadas vivas. E elas não negavam. O que faz uma pessoa não negar? Você acha que elas eram pessoas religiosas, que tinham um problema? Ou você acha que realmente elas viram Jesus ressuscitado de verdade? É óbvio que viram. Então não há dúvidas que ele ressuscitou. Não há dúvidas. Muitas pessoas talvez professem uma fé cristã, até vão na igreja, mas quando se fala na ressurreição de Cristo, talvez exista uma dúvida, poxa, será mesmo que isso ocorreu? Porque se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. Então todo o cristianismo cai por terra. Toda a crença do cristianismo, preste atenção, está baseada na ressurreição de Jesus. E se a ressurreição dele não aconteceu, é tudo tempo perdido. Porém aconteceu. E aqueles homens
eram lançados, homens, mulheres, crianças, eram lançados em arenas no Coliseu. Eles diziam, nega Jesus. A crença era na ressurreição dele. Nega, ele não ressuscitou. Eles diziam, como que podemos negar se nós vimos? Não tem como. Os discípulos chegaram a participar de refeição com ele depois que ele ressuscitou. Participaram de refeições. Ele deu conselhos. Ele orientou seus discípulos. Mais de 500 pessoas, na época, viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas. E essas pessoas foram testemunhas. Saíram propagando, olha, é verdade, ressuscitou. Foram colocadas contra a parede. Não negaram, porque era real. Você acha fácil manipular uma pessoa? Você acha que 500 pessoas daquela época, uma sociedade onde não tinha muita mentira como hoje, iriam dar a sua vida para defender uma mentira? Você acha que aquelas pessoas iriam se sujeitar a serem queimadas vivas, a serem serradas pelo meio, a serem crucificadas, só para alimentar uma mentira? Então não há dúvidas. Não há dúvidas da ressurreição. E além do mais, se você nunca teve uma experiência, um dia você pode ter visto, ou um dia você pode presenciar o poder que há no nome de Jesus. Quando se usa o nome de Jesus, não importa o demônio que seja, o demônio ele é obrigado a sair no nome de Jesus. É um outro ponto que as pessoas talvez também não compreendem. Talvez elas veem um homem ou uma mulher usar o nome de Jesus e o demônio que está na pessoa sai. Então elas acham que aquela pessoa tem poder, tem autoridade, ela está em santidade. Isso não tem nada a ver. O poder está no nome de Jesus. Porque todo o poder que existe no céu e na terra foi dado a Jesus Cristo. Então quando o nome de Jesus é usado, as coisas acontecem. Muitas pessoas já foram curadas através do nome de Jesus. Os demônios se sujeitam através do nome de Jesus. Mas isso não significa que a pessoa que está usando, ela tem aliança com Deus. Não significa. Você quer saber o porquê? Porque o próprio Jesus disse que no dia do julgamento, muitos vão chegar diante dele, vão dizer, mas Jesus, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu fiz maravilhas, em seu nome eu curei enfermos, em seu nome eu levei o evangelho adiante. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Em verdade eu vos digo que eu nunca vos conheci. Agora, se Jesus não é e não conhece as pessoas, como que o milagre acontece? Como que os demônios se sujeitam quando essas pessoas usam o nome de Jesus? Porque todo o poder está no nome de Jesus. Todo o poder que há no céu e na terra está no nome de Jesus. É como uma arma de fogo. A pessoa pega essa arma de fogo e puxa o gatilho. A bala sai. E aquela bala faz um estrago. Não é a pessoa que está puxando o gatilho que tem poder. O que tem poder é a arma de fogo. A pessoa apenas puxou o gatilho e a bala saiu. A mesma coisa acontece no nome de Jesus. Não é a pessoa que usa o nome de Jesus que tem poder, que tem autoridade. É o nome de Jesus que tem poder e autoridade. Quando o nome de Jesus é usado, os demônios se submetem. Mas é o nome de Jesus que tem o poder e não a pessoa que está usando. É como acender uma lâmpada. A pessoa chega, aperta a tomada e a lâmpada se acende. Não é a pessoa que tem o poder para fazer clarear. É a energia que alimenta aquela lâmpada, é a tecnologia, e a pessoa aperta e acende. É a mesma coisa com o nome de Jesus. Quando o nome de Jesus é usado, o milagre acontece. Você vê que certa vez Jesus pegou os discípulos e disse, vai anunciar a palavra, cure os enfermos, expulse os demônios, vai fazer a obra. Então eles voltaram e disse, olha Senhor, no seu nome até os demônios nos submetem. A gente fala o seu nome, os demônios caem de joelho e obedecem a gente. Só que disseram algo a mais. Disseram assim, Jesus, nós vimos um que em seu nome expulsa demônio,
Mas esse rapaz não é do nosso meio. Ele não está com a gente. Jesus disse, olha, deixa ele fazer isso. O que é por nós não é contra nós. Mas preste atenção no que Pedro disse. No que João. Preste atenção no detalhe. Jesus, vimos um que está usando o seu nome para expulsar demônios. Mas ele não é do nosso grupo. Ele não anda com a gente. Mas ele está expulsando o demônio. Preste atenção. Alguém ouviu falar, ouviu ou presenciou que os discípulos usavam o nome de Jesus para expulsar demônio e curar enfermo. Essa pessoa passou a usar o nome de Jesus mesmo sem andar com os discípulos, mesmo sem fazer parte do grupo. Ela ouviu falar, então quer dizer que tem uma crença aí, que eles usam o nome de Jesus Cristo e o demônio sai, a doença sai? Essa pessoa passou a fazer isso sem andar com Jesus, sem andar com os apóstolos e os discípulos. E mesmo assim os milagres aconteciam. Os demônios saíam e a doença saía. Porque o poder está no nome de Jesus, não na pessoa que está usando. Você quer uma outra prova? A palavra do Senhor Deus diz claramente que Judas era do maligno, Satanás dominou Judas, Judas vendeu Jesus, Judas se suicidou. Uma pena. É muito triste isso. Mas entenda uma coisa. Esse mesmo Judas que era do maligno, esse mesmo Judas que vendeu Jesus, esse mesmo Judas que se suicidou, ele usava o nome de Jesus, os demônios saíam. Ele usava o nome de Jesus, a enfermidade saía. Curava enfermos, expulsava demônios. Ah, mas então na época que Judas curava enfermos e expulsava demônio, ele era de Deus? Nada disso, ele era do maligno. Mas o poder está no nome de Jesus. E aquilo que eu lhe disse, é como acender uma lâmpada. A pessoa aperta o dedo na tomada, a lâmpada acende, a energia faz a lâmpada acender, tecnologia. O poder não está em quem aperta a tomada, o poder está na tecnologia, na energia, na lâmpada. É como puxar o gatilho de uma arma de fogo, a bala sai. O poder está nessa arma, nessa invenção. Não é a pessoa que puxa o gatilho que faz tudo aquilo acontecer. Ela simplesmente puxou o gatilho. O nome de Jesus é poderoso. Diz a palavra que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante desse nome. Isso está dizendo no dia do grande julgamento. Porém, é tão forte e o que está escrito tem tanto poder que se aqui na terra algum homem ou alguma mulher chegar diante de uma pessoa que está endemoniada e dizer em nome de Jesus Cristo, de joelhos, ele é obrigado a ficar de joelhos o demônio. Não porque a pessoa que está falando tem autoridade, não porque a pessoa que está falando é de Deus, mas porque o nome de Jesus tem poder. Está escrito que em nome de Jesus toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Muitos crentes usam o nome de Jesus e o demônio se submete e ele fica achando que ele é de Deus. Olha, eu sou de Deus porque eu uso o nome de Jesus, o demônio se submete. E muitas ovelhas, quando vê o seu pregador, a sua pregadora, ou líder, usar o nome de Jesus, o demônio se submeter, eles ficam idolatrando, dizendo, nossa, esse homem é de Deus mesmo, olha, essa mulher é de Deus, olha o que acontece. Coitado da pessoa que pensa assim. A pessoa que pensa assim não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, olha, presta atenção. Naquele dia, muitos vão chegar. Jesus, em seu nome eu expulsei demônio. Jesus, em seu nome eu curei enfermo. Jesus, em seu nome o paralítico andou. Em seu nome eu dei a ordem, o mudo falou, o defunto ressuscitou. Jesus vai dizer, ah é? Tá certo, é verdade mesmo. Eu vi tudo o que aconteceu. Mas você não é meu. E aconteceu porque o meu nome tem poder. Mas você não é meu. Você não é minha. Então aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, para os seus anjos. Então, como que nós sabemos se a pessoa é de Deus ou não? Não é através dela expulsar demônio, dela curar enfermo. É através dos seus frutos. Porque a palavra do Senhor diz, quando a árvore é boa, os frutos são bons. Quando a árvore é má, os frutos são maus. E tem muita gente com frutos maus
dando mau testemunho, curando enfermos, expulsando demônio. E as pessoas não olham para os frutos maus, elas olham para o resultado. Ah, mas está curando enfermo, está expulsando demônio, então é porque é de Deus. Olha para os frutos da pessoa e você vai ver. Olha o que a pessoa está ensinando, olha o que a pessoa está pregando, olha o que ela está fazendo, aí você vai ver se tem frutos ou não, porque o Espírito Santo de Deus dá frutos. Há frutos. É para os frutos que a pessoa tem que olhar. Se os frutos são maus, a árvore é má. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Não é o resultado que acontece quando o nome de Jesus é usado, porque qualquer um que usar o nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Qualquer um. Você pode ter certeza. Se você duvida, você pode fazer um teste dentro da sua casa. É simples. É simples. A hora que você vê alguma pessoa com dor, com alguma coisa, use o nome de Jesus. Dá a ordem para aquela dor sair, você vai ver o que vai acontecer. Pode fazer o teste. Agora não duvide. Faça crendo e acreditando. A dor sai, o demônio sai. Agora, quanto maior o desafio, maior tem que ser a fé, tem que ser proporcional também. É o nome de Jesus que tem o poder e não a pessoa. Tem muita gente enganada no meio cristão. Tem muito líder e líder enganado. Está usando o nome de Jesus, as coisas estão acontecendo e estão achando que está acontecendo porque tem aliança. E na verdade não tem aliança. E tem muita ovelha enganada. Fica vendo essas coisas e acha, não, mas o meu mestre, o meu líder, o meu guia é o cara, é a mulher, porque eu uso o nome de Jesus e o milagre acontece. Só que se esquece de estudar o texto sagrado, onde diz que muitos que usam o nome de Jesus são malditos, não são dele, e que vão perecer a vida eterna no inferno, no lago de fogo e enxofre, segundo o próprio Cristo falou. Está usando o nome dele, mas não é dele, mas ele não conhece. Mas então por que Jesus responde? Responde porque o poder está no nome dele, não pode voltar atrás. Não pode tirar o poder que está no nome dele. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Porque Deus diz, todo o poder que há no céu e na terra eu entrego para o meu Filho Jesus Cristo. Todo o poder. E diante desse nome toda língua confessará e todo joelho se dobrará. É raciocínio. Fé inteligente. Fé racional. Olhe para os frutos, meu amigo e minha amiga. Olhe para os frutos. A palavra do Senhor Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A palavra diz, não crede em todo espírito, mas provai se provém de Deus. Não crê em tudo que você ouve, você não tem que crer no que eu estou ministrando aqui não. Prove, investigue se é real o que está sendo ministrado. A palavra orienta a olhar para os frutos, olhe para os frutos, examine. Não fique olhando para o resultado, não. Olhe para os frutos. Se for olhar para o resultado, João Batista não era homem de Deus. João Batista nunca curou enfermo, nunca expulsou um demônio. E segundo Jesus, dos nascidos de mulher, era o mais santo. Cadê o resultado? Cadê os demônios submetendo a João Batista? Cadê os enfermos saindo, sendo curados? Nunca na vida João Batista expulsou um demônio e curou um enfermo. Nunca na vida, nunca na história. E Jesus disse, esse é o mais santo de todos que já nasceram de mulheres. Esse é o mais santo. Então, abra os seus olhos, se desperte. Hoje, você tem a chance de se despertar para a palavra do Senhor Deus. Esta é a palavra do Senhor Deus.